A gente vai até voltar e começar a partir daqui, ó. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos, não falei nem o nome do livro, nós estamos no Obreiros da Vida Eterna, da série do André Luiz para o Chico Xavier. Não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma experiência, de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa de experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada do tempo em que se move um aparelho físico. Deixa eu subir mais um pouquinho. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Interessante, né? Representa a estratificação e aquilo que foi falado ontem, não sei quem foi que falou, mas ontem na leitura, alguém falou sobre o campo consciência alerta, acho que foi a Cibele até, que falou a respeito do quanto que a gente deve, né, que a gente deveria, pelo menos, usar muito mais essa parte amorosa, né, que às vezes as leituras, elas levam muito para um lado mais pesado, e a gente, com essa parte do campo consciência alerta, de reforçar o amor, de circundar todo o ser, toda a mente, todos os pensamentos com o amor e estratificar isso aí, né? É interessante que ele volta a falar disso aqui, mais ou menos. Foi a Diva. Foi a Diva, né? Eu não lembro quem estava falando agora, só lembro da coisa do campo consciência alerta, que você reforça todas aquelas suas memórias, foi a Diva, foi que veio da memórias antigas de vidas passadas, que normalmente quando você faz regressão, qualquer coisa desse tipo, eles vão buscar os traumas, as coisas mais pesadas de suas existências, de suas memórias, quando o campo consciência alerta, ele vai buscar as memórias mais amorosas, mais afetuosas, tudo de melhor que você viveu, venceu. Pode falar quem levantou a mão. Isso eu já comentei, mas eu só gostaria de comentar de novo. O que acontece? Quando fala essa memória, a gente pensa na memória da nossa mente, assim. A memória de quando eu era criança, tal. Essa memória, pessoal, eu já contei isso, um super, hiper, mega HD. Além de ter a memória visual, luz, cor, existe a memória do sentimento também, do teu estado emocional, do que, sabe, do ambiente, de tudo. É um HD que não consigo entender que informação que está ali, pessoal. É tudo que está vendo, esse teu momento que a gente está vivendo aqui, fixa na gente, fica fixado e não se apaga jamais. E essa estratificação, depois da nossa evolução, a gente vai, eu vou lá pegar o de Jair no Brasil. Pego, vejo todos esses momentos, e eu te digo mais, eu já tive uma experiência que eu já comentei uma vez com vocês. Passou 18 anos da minha vida mais rápido do que piscar de olhos. Você pisca teu olho, piscou, tudo bem. Aí o que acontece? Nesse teu piscar de olho, teve 18 anos da minha vida, eu comendo, dormindo, brincando, pulando, chorando, apanhando, sabe? Tudo isso em um piscar de olhos. Então, quer dizer, foge a nossa concepção. É só isso que eu queria falar. Não é uma coisa assim, você sabe, a vida de Jair vai ser aquele 10 anos, não, um piscar de olho. Como eu já estou com 70 anos, 2 piscar de olhos, vou ver toda a minha existência nessa encarnação. Com saúde, com doença, com a roupa que eu estou vestindo, o sol, a luz, o lugar que eu estou, o cheiro, o sentimento, tudo isso em uma vez só, em 2 piscar de olhos.
É uma coisa que a gente não consegue conceber, mas isso existe. É só isso que eu queria falar. Continuar aqui. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e os seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante, nas existências, desculpa, nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara, em benefício de minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina. Não obstante, minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos, pode falar. Voltando aqui, né, a falar, ontem, meu primeiro dia de aula, né, com as experiências de tantas pessoas vividas com tanta, uma delas falava sobre um menino que uma família muito bem estruturada e que virava para ela e falava assim: tia, eu queria ser uma planta, só uma planta, e ficar quieta, ficar quieto e só ser regado. E ela ficou muito chocada com isso, né? E aí falando, né, dessas novas tendências, né, pessoas querem ser bicho, essas coisas todas, e ele falando que queria ser planta, e que a pessoa ficou muito chocada com isso, né, da pessoa querer ser planta, um jovem que queria ser planta e ficar quietinho e ser só regado. E aí, agora, vendo isso daqui, e essa quantidade de dores e sofrimentos, né, psicológicos e tal, eu fico imaginando assim, ontem eu comentei do Consciência Alerta, gente, eu acho que as pessoas estão muito cansadas de sofrer e estão em busca, realmente, de algo efetivamente que eu acho que está chegando um limite da compreensão do amor, da necessidade do amor, vamos dizer assim, né? Que da dor, todo mundo já está, acho que lá no talo. Então, vai ter que aprender a transformar, né? Ou a descobrir esse amor, né? Para isso, quando a gente vê esses trabalhos, né? Que ainda está se falando, né? Das dores e das psicoses e de tudo. É verdade. É interessante, né, essa coisa do querer ser uma planta para só ficar parado e ser regado. Está martelando aqui, eu tentando entender qual é o processo, né, dessa criança, dessa pessoa, do não movimento, não sei, não estou tem que assimilar melhor. Mas realmente deve ser um processo bem dolorido aí, né? Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos
dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelo elemento de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quesito doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários a perturbações sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Espera aí que eu me perdi aqui, a leitura não está fazendo sentido. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador. Vou ler direito, né? Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução de profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos, na esfera de aperfeiçoamento terrestre, 5 classes de psicoses. As de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica, não sei o que é isso, e hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania de perseguição e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Isso nesse livro que era lá de 1943. Eu acho que se fosse escrito agora, teria mais algumas, né? Mais algumas de tantas angústias que o ser vive hoje em dia, né? Pode falar, quem ia falar alguma coisa. O ciclotímico, de alguma forma, eu acredito que seja a bipolaridade de hoje, porque o ciclotímico é aquele que variava, Varia. tem ciclos, né? Uhum. Ciclo de coisa. Então, acho que deve ser a bipolaridade de hoje. Sim, sim, deve ser isso mesmo. Vamos continuar aqui. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta, a definição científica de nossos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas.
arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornaria o deserto menos árido. É verdade. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa. Eu vou só terminar aqui quando fizer o ponto, porque já deu a hora, né? Ou a gente já pode parar aqui mesmo, começar a partir daqui, ó. Começa a partir daqui de novo. Eu acho que a gente vai precisar ler isso aqui mais um pouquinho. Mas é interessante, né? Porque às vezes você diagnosticar sem ter como tratar, às vezes fica um pouco solto, né? Mas é uma tendência do meio científico, né? Hoje, vou levar para uma coisa mais palpável, né? Que hoje em dia você consegue até fazer um teste genético para saber se a pessoa pode tem a possibilidade de lá na frente ter um tipo de doença que hoje não tem cura. Então, às vezes, não tem muito sentido fazer isso, né? Ou você tem você tem um recurso de diagnóstico para uma determinada patologia e que você não sabe tratar. Muitos do que ele está falando aqui é que muitos você diagnosticava, mas não tinha um remédio efetivo, né? Como hoje a psicanálise faz tanta diferença na vida de tantas pessoas, mas mesmo hoje, com todo o conhecimento, com todos os recursos da medicina e tal, as pessoas ainda julgam alguns tratamentos de psicológico ou de psicanálise, como psiquiatra, como um tratamento para a loucura, para só louco, só desequilibrado, só isso e aquilo, quando a ajuda é pertinente para tantas pessoas que podem ser beneficiadas com aquilo ali, e sair de um ciclo, não de bipolaridade, mas de um ciclo de mágoa ou de qualquer coisa que está ali afundando, né, ou de outras características que tenha trazido de outras vidas, ou dessa mesma vida, que está afundando aquela pessoa e ela vai e recebe uma mão que puxa, né? É interessante isso aqui.